Boa noite! Como é bom, pessoal de casa, termos esse programa aqui na TV Canção Nova para falarmos sobre coisas, sobre temas de família, para a gente conversar mais intimamente algumas questões que fazem parte da nossa vida, não é mesmo, João Carlos? Olha, é muito bom estarmos aqui e poder falarmos de coisas do dia a dia da família, né? Coisas que você passa na sua casa, dificuldades que talvez você se encontre no relacionamento. E nós aproveitamos desde já para você já colocar para nós isso daí, você partilhar isso conosco. Isso é importante, isso dinamiza o nosso programa, Minha Família é Assim. Tá bom? E você pode participar. Nós temos Pode. também endereços que você pode participar conosco aqui, né? Nós temos o nosso e-mail, que é minhafamilia@cançãonova.com, e nós temos também o o facebook.com/TV Canção Nova. Você pode participar enviando, como o João Carlos disse, temas, algumas perguntas que são assim do interesse de vocês, que vocês têm alguma dúvida. Agora veja, hoje, realmente, nós vamos falar de intimidade. É verdade. É muito bom falar de intimidade. Nós vamos falar sobre diálogo sexual do casal. Esse tema é um tema muito interessante porque pouco nós vemos em conversas na nossa casa sobre a importância do que é um diálogo sexual, não é qualquer diálogo, é um diálogo sexual do casal. E o que é diálogo sexual do casal, João Carlos? Antes de falar o que é o diálogo sexual, porque nós só falamos de diálogo, você precisa dialogar, vamos dialogar, né? Dialogue, casal, família, Importante, dialogue, vamos conversar a muito. importância de dialogar. Mas nós esquecemos da importância do diálogo sexual. O que seria isso? Quando você vai se relacionar com a sua esposa, vai ter um relacionamento sexual, o diálogo ele é muito importante. Essa conversa a dois, você e sua esposa, né? Você conversar sobre essas questões sexuais, né? Desmistificar essas questões sexuais, né? E por isso que é importante o diálogo, porque isso vai dinamizar muito a família, Luiz, o relacionamento a dois, você sabia disso? Qual o objetivo? Muito bem você sabe disso, né, mozão? Sim, porque a gente tem exercitado isso na nossa muito. casa, porque não é fácil a gente ter esse diálogo sexual, porque ele tem um objetivo e que me faz acreditar que a gente precisava realmente falar disso. Qual é o objetivo do diálogo sexual do casal? Primeiro é a questão de unir. Quando você conversa, você conhece também a pessoa e você se torna mais íntimo daquela pessoa. Então, o diálogo sexual, ele tem primeiro um objetivo de te unir à pessoa e também de trazer mais intimidade para o relacionamento. Eu acho que esses dois fatores são primordiais, né, João Carlos? O importante também, entender também, né, Luísa, que eu falar sexualmente não é falar palavrão. O respeito é importante. A linha mestra, né, do diálogo sexual é o pudor. Não precisa de ser falar palavrão, né? Não precisa, respeito. O respeito. Não precisa de coisificar a pessoa. É tratar a pessoa realmente como pessoa humana. É uma pessoa que está aqui do meu lado, né? É uma pessoa que eu chamei para estar do meu lado. É uma pessoa que nós vamos trocar intimidades. Não só intimidades na palavra, mas intimidades sexuais. Então é importante a gente se dizer. Por isso que o diálogo é importante. Então, para que, por exemplo, já entrando um pouquinho mais, moção, Luiz, a gente aprofundando mais, para que a pessoa, né, a mulher, ela seja excitada, o diálogo é importante também. Então esse é outro objetivo, fazer com que a excitação aconteça. A atração, o desejo, a excitação em si, também o diálogo promove isso. Trabalha a fantasia, principalmente a fantasia sexual, né? Como é bom você, para pensar, né?
eu estou querendo hoje ter um relacionamento com você. Essa questão de falar que quer isso aí. Uma mulher se sentir desejada, é importante demais uma mulher se sentir desejada. Então é importante você verbalizar isso para a mulher. E se você já desde o início você já vai dando dica, durante o dia, esse diálogo ele vai sendo dinamizado. Esse diálogo pode ser através de um bilhetinho, pode ser através de uma mensagem. Isso, aí você pode usar teu WhatsApp, você sabia? Nesse momento é até legal. Vale a pena o WhatsApp. Vale a pena aí, nesse né? momento mandar um recadinho, né? E pode ser pessoalmente também. Pode. Não, o diálogo também pode ser com o olhar também, não precisa ser nem verbal. Verbal, é isso que eu ia complementar, né? Você pode dar um achego nela mais quente, né? Juntar ela mais no canto, será que hoje vai dar alguma coisa, né? Então, olha como que o diálogo é importante, porque você já tem uma previsão, né? Como que tá o clima, né? Como é que tá o clima para a noite, né? Ou, de repente, o clima pode acontecer até durante o dia. Então, também, o diálogo é importante, que vai te dar uma direção. Ele te dá uma direção. Até o diálogo, ele é importante para que você possa também saber se controlar. Você ser comedido também nos seus atos. Então, o diálogo nos ajuda o autocontrole. Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Porque, de repente, você sabe, assim, a pessoa está lá e fala assim, hoje o mar não está para peixe. Aí você fala assim, opa, meus planos tem que mudar, tem que ir para o plano B. Tá vendo? Você já muda o seu caminho. Isso é uma forma de autocontrole. O diálogo nos ajuda também a nos autocontrolar. Nos ajuda a irmos para frente, nos ajuda a termos intimidade um com o outro. Atração, excitação e também nos ajuda a segurar você hoje não dá. esse impulso sexual. Então é importante eu saber o momento certo, a hora certa. Tá vendo? E o diálogo nos ajuda nesse sentido aí. A gente fazer o movimento certo, né? O movimento certo. Então, eu já vou descobrindo através do diálogo se o dia hoje vai estar favorável para mim ou não. Mas você também vou ter uma consciência se hoje eu preciso de me conter também. E eu acredito, João Carlos, você fala... Só um pouquinho, Luísa. E com muita maturidade, eu vou ser menos agressivo, porque eu já vou entender que hoje ali não vai sair água daquela pedra ali hoje. Então, tá vendo? Isso precisa de muita maturidade. O diálogo nos ajuda a ter maturidade também. Outro objetivo do diálogo. Então, a maturidade, né? A intimidade, a proximidade, a questão também da excitação, porque com a minha fala eu faço com que essa pessoa ela possa ficar mais desejosa, mais excitada, né? E uma coisa que eu queria dizer, João Carlos, que já não é o objetivo, mas que enquanto mulher eu queria dizer isso, o como é importante um homem dizer pra gente. Dizer não como uma mulher objeto, mas como uma mulher amada, desejada, né? Então, quando o homem ele tem esse respeito, ele se aproxima de nós com esse carinho, dizendo o que ele deseja, que ele nos acha bonita, essa forma carinhosa de falar, que também faz parte do diálogo sexual, isso atrai. A mulher ela se torna mais voltada para o homem. Bonito, Luísa. Não precisa te depreciar. Tá vendo? A sexualidade, ela não é depreciativa. Então a gente... Sabe o que eu lembrei, João Carlos, aqui você falando isso? Sim, então, não tem uma linguagem estipulada. Fale isso, porque isso vai ser bom. Ela vai ficar mais desejosa. Não fale aquilo, né? O mais importante é na conversa vocês irem descobrindo como é bom e aquilo que é gostoso escutar. E com respeito a gente vai descobrir. E aí que está também a outra parte do diálogo, que nós podemos avançando, né? Eu vou descobrindo o outro através do diálogo. Tá vendo? Eu vou sendo bom de cama. Olha só que bacana. Quer ser bom de cama? Descobrir o que o outro gosta. É isso aí. Eu só descubro através do diálogo. Então, eu só vou ser bom de cama, na cama, se você me dizer o que você gosta. Agora, como que eu vou falar se você fica mudo? Fica o sujeito mudo e a sujeita muda. Muda. Meu Deus do céu. É um... que não se diz nada, né? E no final, fica a nhaca esse relacionamento, né? E fica os dois empurrados e ninguém sabe o que um gosta. Entendi. Tá vendo? Então, o diálogo é bom para isso, entendeu? Mas isso, o casal precisa entender... Agora, João Carlos, peraí, vou te cortar. Pode Senão cortar. eu vou esquecer, você sabe que eu sou ansiosa. Olha só, sabe o que eu estava pensando aqui?
A pessoa que não é casada fica complicado viver isso. Isso é para o casamento. Vê essa intimidade que nós vamos fazendo, descobrir o que o outro gosta, esse diálogo sexual aberto. Ele é propício para o ambiente do casamento. Foi bom você tocar nisso, Luísa, porque os namorados acham que pode fazer isso, entendeu? Mas eu troco de namorado da noite pro dia. Como que eu vou exercitar isso com a pessoa? Não vai acontecer a pessoa vai se perdendo. Ela não vai conseguir a maturidade. Não vai, ela não vai descobrir o melhor. É por isso que o casamento é o melhor lugar para viver isso, João Carlos. O diálogo. O casamento é o melhor lugar para se viver o diálogo sexual. Ele promove esse encontro diário para que o diálogo possa acontecer. Né? Tá vendo que isso nós vamos crescendo sexualmente. O Sim. diálogo proporciona isso. Há um crescimento sexual do casal. Porque vai aumentando a intimidade deles. Porque cada um vai se dizendo aquilo que vai gostando. Que faça com ele. Então, veja bem, Luísa. Eu preciso saber de você o que você gosta. Porque eu fazendo o que você gosta, eu estou te realizando enquanto pessoa humana. E eu dizendo aquilo que eu gosto e você fazendo o que eu gosto, você está me realizando enquanto homem também. Eu te realizo como mulher e você me realiza como homem. Tá vendo? Então a sexualidade vai cumprir aquilo que realmente ela precisa cumprir dentro do casamento. Fazer do outro melhor. Fazer do outro melhor. Não fazer do outro uma coisa. Um objeto. Um objeto. Você está entendendo Fazer como que o diálogo ele é importante? O diálogo sexual. Ele é muito importante. João Carlos, olha, existe o diálogo antes, existe o diálogo durante o ato e existe o diálogo após o ato. Ele tem essa dinâmica, então. Esse movimento aí, tá? Por quê? A dica, né? Você já vai descendo dica durante o dia. É o antes. O antes. Né? O durante, né? Isso pode ser o durante, antes mesmo, um pouco antes do ato propriamente dito, das excitações, desses jogos sexuais que vai acontecendo com o casal, que isso nós chamamos de jogos sexuais, né? Que é a excitação, que nós vamos nos preparando, né? Para o ato sexual em si. Então, se você conversa, se vocês dialogam, não precisa ser na gritaria, né? Naquela correria, né? Não precisa de teatro. A conversa entre um e outro. Pode. Às vezes, tem casal que vai chegar à conclusão, Luísa, que não, a conversa vai atrapalhar a gente. Beleza, é no diálogo que você vai descobrir que a conversa atrapalha. É no diálogo também que você vai descobrir que também, como é gostoso também, brincar um com o outro. Né? Então, o casal vai descobrir o que é melhor. Esse Conversar. Durante. Se conversa ou não conversa, como vai conversar? Pode conversar com o olhar. Né? Agora, tá vendo? E isso vai dinamizando a excitação. Isso dinamiza. Tá? Então, se eu falo no ouvido da minha esposa, aquilo que ela gosta de escutar, no momento da excitação, isso metaboliza o organismo dela. Ela vai se entregar mais. E se a esposa já sabe aquilo que eu gosto de escutar, isso me excita muito mais. Tá vendo? A dinâmica é muito maior. O fervor entre os dois é muito melhor. Tá vendo? Então, eu só vou ser bom para você. E você só vai ser boa para mim. Por quê? Porque a gente partilhou, a gente descobriu que um e o outro gosta e a gente se entrega nisso. Agora, deixa ainda eu falar para você aí. Tá vendo? Você vai encontrar isso no manual? Você pode ter certeza que não. Você vai encontrar isso num vídeo? Você pode ter certeza que não. Porque você pode ter certeza que por detrás de um vídeo tem uma pessoa sendo paga aí. Tem uma pessoa que é profissional, que ela recebe por isso daí. Então, ela vai fazer qualquer coisa. Então, isso não é modelo para nós aqui, nas nossas quatro paredes. Isso não é modelo, entendeu? Qual que é o modelo? Quem vai dizer para mim o que é bom? É você. E quem vai dizer para você o que é bom? Sou eu. Então, você só vai ser boa de cama para mim e eu só vou ser bom de cama para você. Aí vai ser celebrativo. Tem todos os nossos valores que estão por trás para fazer isso acontecer com respeito, com amor, né? Com tudo que a gente precisa viver. Luísa, e nós já vimos que nós trabalhamos com casais. O quanto esse momento do diálogo, ele é curativo.
Pessoas que já tiveram problemas na área da sexualidade, da na história da sexualidade deles e que esse diálogo pode ao se abrir ajudar. ao diálogo, Aham. foi curativo na pessoa. E quem curou, tá vendo? O outro. Não foi livros, não foi revistas, não foi programas, entendeu? Para dinamizar o nosso ato sexual. Aí tem, tá vendo? O depois. O depois não precisa ser necessariamente quando você acabou de ter um ato sexual, né? E aí, foi bom, não foi? Às vezes tem um casal que gosta de partilhar isso. Por isso que você vai ter que ver o movimento. Qual que é o seu movimento com a sua esposa? Qual é o seu movimento com o seu marido? Aí você vai partilhar. Se você vê que isso complica logo depois essa conversa, talvez um depois mais longo. Por quê? É importante cada um dizer que foi bom. Depois mais longo quer dizer um tempo posterior, né? Não necessariamente no mesmo dia, Aham, entendeu? entendi. Depois você senta com ele assim, vamos partilhar. Né? Eu estou querendo dizer alguma coisa que eu gostei. Por isso que tem que haver muita liberdade um com o outro. E na liberdade, a liberdade leva você a ter maturidade, porque, olha, como é dolorido, tá? No momento das brigas, você escutar do seu esposo, talvez da sua esposa, aquilo que você disse na sua intimidade, da sua intimidade. Às vezes, está vendo, o marido precisa de ter maturidade nesse sentido de, talvez possa até coçar a língua, né? Mas de falar. De falar, mas segura, que você vai crescer mais junto com ela nesse sentido aí. Não precisamos jogar na cara da nossa esposa e nem a esposa jogar na nossa cara a nossa intimidade sexual. Isso é guardado, né? Isso é nosso sagrado. Por isso que nós precisamos de crescer no diálogo, mas precisamos ter maturidade. Por isso aquele homem que teve muitas mulheres, né? Ele teve muitas mulheres, mas essa mulher, ela é única. E para essa mulher você vai precisar conversar muito. Então ninguém é tão bom assim que não precisa de uma boa conversa para descobrir o que realmente é importante e é bom no ato sexual de ambos, né? De nós dois. Né? A gente tem experimentado isso na nossa casa, a gente tem feito isso na nossa casa, que é conversar muito. Mas não é conversar só as coisas lá da nossa casa, com os nossos filhos também, mas conversar sobre a questão do diálogo sexual. Do nosso movimento, das nossas intimidades, né? O que você gosta, o que eu gosto. Isso, constantemente, eu e a Luísa, nós fazemos. Por isso que nós trouxemos isso para dentro do programa hoje, é para que você possa entender isso também. Que você pode fazer na sua casa isso aí. Você pode chamar sua esposa, você pode chamar seu esposo, você pode já começar a dar passos aí. Tá? Talvez você não sabia que isso podia acontecer, mas isso é importante, porque você vai crescer. Tá? Talvez você vai descobrir muita coisa que você precisa de crescer aí, talvez muita dificuldade, talvez você pode até descobrir que você não sabe falar sobre sexualidade. Você é muito talvez tímido. Você descubra uma dificuldade que você tem nessa área da sexualidade por alguma coisa que você viveu. E, de repente, né, você tem dificuldade de falar sobre isso. Você vai descobrir que, ao falar, você, nesse falar, nessa intimidade, você vai ser curado, cada vez mais curado. Porque quanto mais a gente se abre a essa realidade da intimidade, a gente vai sendo curado daqueles mecanismos que nos aprisionam, né? Daquela história que nos aprisiona. Isso acontece muito. Várias pessoas nos procuram hoje, na atualidade, né? Mulheres que foram reprimidíssimas, que não podiam falar sequer. E hoje nós vamos aqui no programa, né? E dizemos para você, fale. Né? Não é de uma hora para outra que você vai conquistar isso, mas com o tempo você vai descobrindo que quando você for se abrindo, a cura vai acontecendo e você vai se abrindo cada vez mais. O diálogo, Luísa, é libertador. Ele é curativo. Porque a pessoa, ela vai se dizendo, é algo que, por mais que a partir da década de 60, né, houve toda essa abertura para a sexualidade, entendeu? Nós não sabemos conversar ainda. Verdade. Não sabemos, tá? E nós não sabemos fazer o melhor sexo ainda, tá? Porque qual é a medida? A medida sempre é o outro. A medida sempre é um filme. É um vídeo. É um vídeo. Entendeu? Um filme pornográfico, é uma revista. Nunca a medida está em nós mesmos aqui para a gente construir de verdade aquilo que nós precisamos viver na nossa sexualidade, João Carlos. Isso daí. Essa aí é a nossa luta. Olha, querida, uma coisa que, ao ler os documentos da Igreja, né, Católica, Apostólica, Romana, eu não sei se é o Papa
acho que acho que é Papa Pio XII, se eu não me engano, ele colocou o seguinte: a igreja, ela não coloca para você o que você tem que fazer entre quatro paredes, porque ela respeita. Ela respeita. Agora, o que você tem que fazer, você tem que estar pautado sobre os valores entre quatro paredes. Por isso que isso é importante. Agora, hoje, se você hoje está aqui agora, entrou aí, ligou a televisão e você não é católico, né? Qual que é a medida, se você não quer colocar a medida da igreja, entendeu? É a medida do seu valor, do seu respeito pelo outro. O quanto o outro é importante para você. O quanto o outro tem valor para você. Essa é a medida. E eu digo, João Carlos, enquanto mulher, eu digo como é difícil a mulher ser tratada como uma coisa. É por isso que muitas vezes ela não se realiza, ela não tem um orgasmo, ela não chega no orgasmo, ela também foge, ela usa esse mecanismo de defesa de não estar junto com o marido, de não querer, até mesmo não deseja, por causa dessa falta de respeito que existe, de algumas situações que a mulher se vê obrigada a fazer. E quando é obrigado, já não é mais o propósito da sexualidade. Você falou uma coisa maravilhosa, Luísa, que nós falamos da excitação, só que o diálogo, ele vai provocando o seu orgasmo, você pode ter certeza, vai ser mais qualidade. Entendeu? Porque você está sendo realizada naquilo que você mais desejou na sua vida. Porque você vai dizendo das suas fantasias, você vai falando dos seus sonhos sexuais. Então, o casal atento. Tá vendo? Uma outra coisa, tá vendo? Não é impulsos sexuais que vai nos movimentar. São intenções. Já é uma questão mais humana. Humana. É humanizar a eu querer fazer o melhor para o outro. Sim. Tá vendo? É muito bem intencionado o meu ato com você. Uhum. Então, para o meu ato ser bem intencionado para com você, eu preciso de saber o que você gosta, o que é bom para você, o que não é bom para você. Tá vendo? Agora, isso, eu realizando o desejo do outro, eu me empenhando para realizar o desejo do outro, com certeza essa pessoa vai ter orgasmo, essa pessoa vai celebrar o orgasmo com muito mais qualidade. Tem procurado a gente e dito assim, eu finjo que eu tenho um orgasmo. Né? E olha, que tristeza isso. Isso não é um ano, 2 falta anos, de transparência. é 10 anos. Isso aí indica uma falta de transparência e um medo de mostrar a realidade. De se dizer. A realidade dita, ela é libertadora. Ela liberta esse casal da mentira, ela liberta esse casal dessas coisas, dessas armações para enganar o outro. Não, a liberdade, ela está na verdade. E olha que bonito, você vai construindo uma intimidade. Você vai construindo uma história com o outro. É a nossa história. É a história da nossa sexualidade. Então, veja bem, o que é bom para mim e para a Luísa, você pode ter certeza que não é bom para você. Você pode ter certeza que não é bom para você. O que é bom para mim e para a Luísa. Por quê? Nós estamos descobrindo o que é bom para nós dois. O que a gente Tá gosta, vendo? o que a gente então, não gosta. Ali na nossa intimidade, na nossa cama, só nós dois sabemos o que é bom para nós dois. Olha que coisa linda. Então não é bom para você. Então não adianta hoje, né, você tá aí já preparado, né, ao invés de me dar a dica, né, não tem como te Hoje, dar nesse a dica. programa, nós vamos aprender sobre o diálogo. Então, devo falar assim, assado, dessa forma com ela ou dessa forma com ele, porque tudo vai dar certo. Devo fazer isso, não devo fazer. Não existe uma cartilha, mas existe uma vivência. É preciso viver. Aí é o mistério maravilhoso do casamento, né? Que nos dá essa oportunidade de amanhecer, de acordar todo dia com uma pessoa, de se entregar, de construir uma história com ele e poder descobrir aquilo que é bom para ele, que é gostoso, que é bom ele viver, para a gente ver juntos. E olha que coisa mais linda, Luísa. Você, no diálogo, começa a perceber que tem os impulsos que nos movimentam, os impulsos sexuais têm. Mas eu começo a pensar sobre os meus impulsos. Eu começo a refletir sobre os meus impulsos. Eu começo, tá vendo, a ter controle sobre meus impulsos. O diálogo nos ajuda nisso. Tá vendo? A colocar essa têmpera no relacionamento a dois. Tá vendo? Então não é só tá vendo? Os impulsos que nos movimentam. Então hoje nós falamos de quê aqui nesse programa? Espero que você
tenha escutado e tenha também aprendido algo, tenha feito reflexões a partir do que a gente falou, de repente surgiu novas ideias aí a partir do que nós falamos. Então, o que você precisa então entender? Que o diálogo sexual, diferente daquele diálogo que você tem todo dia, é um diálogo a mais. É uma forma de conversar sobre questões sexuais na sua casa, ele é de suma importância. Por quê? Porque ele une o casal, ele amadurece o casal, ele gera transparência para o casal e por isso ele cresce. Ele faz também com que a excitação aumente ali na vivência dos dois, mas o que, João Carlos? A qualidade do orgasmo. A qualidade do orgasmo aumenta. Você não precisa também mais mentir, né? Ele traz a verdade é libertadora, porque vocês vão se conhecendo cada vez mais, faz o casal crescer na sexualidade dele. E a gente falou também que diálogos externos muitas vezes não servem para nós. Por quê? Porque nesse relacionamento diário é que a gente vai descobrir que é o único, eu com ele. O João Carlos, ele vai ser, a gente disse aqui dessa forma, ele vai ser bom de cama para mim. E eu vou ser bom de cama para ele, porque nós nos conhecemos através desse diálogo e todos os dias nós estamos construindo. Então, é uma coisa que vai ser construída. Então, você que está em casa, pense sobre isso, dê aí uma nova configuração na vida sexual de vocês, conversando sobre a sexualidade de vocês. Bom, eu agradeço você que está em casa, que é um colaborador, que participa, que é um sócio da Canção Nova. Na nossa família nós temos os nossos filhos que são sócios da Canção Nova. Nós somos porque nós acreditamos nessa obra. E eu quero agradecer você que é sócio. Por que eu quero agradecer? Porque é graças a você que é possível chegar um assunto desse que não existe muitas vezes na mídia, não existe em outro lugar. Porque até então o parâmetro para a sexualidade é um vídeo, é o outro que é melhor. E aqui nós estamos dizendo que é uma possibilidade nova que você tem de construir a sua sexualidade. Então nós queremos despedir, dizer que você deve participar dos nossos programas aí com os nossos endereços que aparecem e que é um prazer entrar na sua casa e conversar sobre diversos temas de família. Não é, João Carlos? Um beijão para você, né, João Carlos? Um beijão para você que está em casa. Fique com Deus. Fique com Deus. Deus te abençoe.